O clique do controle remoto foi como um tiro no silêncio da minha própria sala. Sou Hermínia, 68 anos, aposentada de um cartório e dona desta casa. O que meu genro esqueceu é que eu conheço a lei do silêncio e o peso de uma escritura. Eu estava ali, sentada na minha poltrona de veludo verde, aquela que comprei com o primeiro 13º salário depois que fiquei viúva, há 15 anos. A televisão mostrava as notícias do dia, nada muito importante, apenas o zumbido reconfortante de saber que o mundo continuava girando lá fora. Era o meu momento. O momento em que as dores nas juntas davam uma trégua e eu podia simplesmente existir sem servir ninguém. A casa cheirava a café fresco e bolo de fubá, que eu mesma tinha feito naquela tarde, pensando em agradar. Sempre pensando em agradar. A gente envelhece e parece que vira uma máquina de tentar comprar afeto com comida e gentileza. Mas naquele fim de tarde, a gentileza azedou. A porta da frente se abriu com estrondo. Não precisava olhar para saber quem era. Cláudio, meu genro, entrava em casa como se estivesse invadindo um terreno baldio. Ele nunca aprendeu a fechar uma porta sem bater, assim como nunca aprendeu a pedir licença. Ele trabalhava em uma agência de publicidade, vivia estressado, sempre dizendo que carregava o mundo nas costas, embora quem pagasse o IPTU daquela casa fosse eu. Minha filha, Thelma, entrou logo atrás dele, carregando sacolas de supermercado. Ela tinha os ombros caídos, uma postura de quem pede desculpas por existir. Aquilo me doía mais do que qualquer reumatismo. Ver a menina que criei para ser forte se dobrando feito junco ao vento diante de um homem que se achava rei. Eu não me mexi. Continuei olhando para a TV, fingindo que a chegada turbulenta deles não abalava minha paz. Foi quando Cláudio parou na frente do aparelho, bloqueando minha visão. Ele bufou, aquele som de desprezo que ele soltava sempre que me via fazendo nada, como ele dizia. Sem dizer boa noite, sem perguntar se eu estava assistindo, ele pegou o controle remoto que estava sobre a mesinha de centro. Com um movimento brusco, apertou o botão vermelho. A tela ficou preta. O som cessou. "Vai pro seu quarto, velha!" Ele gritou, a voz ecoando pelas paredes que eu pintei sobre o piso que eu paguei. Eu tive um dia do cão. Quero ver meu jogo em paz. Essa sala é minha agora. O silêncio que se seguiu foi pesado, sólido. Eu podia ouvir a respiração ofegante dele, irritado, cheio de uma autoridade que ele achava que tinha conquistado no grito. Devagar, muito devagar, desviei o olhar dele para a minha filha. Thelma estava parada na entrada da cozinha, as sacolas ainda nas mãos, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o plástico. Nossos olhos se encontraram. Eu esperei. Por um segundo, eu esperei que ela dissesse algo. Que ela lembrasse que aquela casa era da mãe dela. Que ela lembrasse que eles moravam ali de favor há 4 anos, porque precisavam juntar dinheiro para o apartamento dos sonhos. Um sonho que nunca chegava, porque Cláudio trocava de carro todo ano. Eu esperei que a Thelma, a minha Thelma, dissesse: "Não fale assim com a minha mãe." Mas Thelma olhou para o chão. Ela abaixou a cabeça, fingindo ajeitar algo na sacola, evitando o meu olhar, evitando o confronto, evitando me defender. Aquele gesto, aquele simples desviar de olhos, cortou meu coração de um jeito que nenhuma palavra do Cláudio conseguiria. O grito dele era apenas barulho de um homem fraco. O silêncio dela era a traição de quem eu amava. Uma calma fria tomou conta de mim. Não era a tremedeira da raiva, nem o calor da vergonha. Era algo diferente. Era a frieza de quem passou 35 anos trabalhando em cartório, lidando com documentos, carimbos, assinaturas e, principalmente, com a validade das coisas. Eu sabia, melhor do que ninguém, que contratos verbais baseados em família e amor não valiam nada quando uma das partes decidia romper o acordo de respeito mútuo. O acordo tinha sido rompido, não pelo grito, mas pela aceitação do grito. Levantei-me da poltrona. Meus joelhos estalaram, um som seco no meio da tensão da sala. Cláudio já estava se jogando no sofá, o meu sofá, abrindo os botões da camisa, dono do mundo. Ele nem olhou para mim. Para ele, eu já tinha obedecido. Para ele, eu era apenas a mobília velha que precisava ser guardada no depósito quando as visitas chegavam ou quando o rei queria espaço. Não disse uma palavra,
A saliva na minha boca tinha gosto de ferro. Caminhei em direção ao corredor, mas não entrei no meu quarto para me trancar e chorar, como eles deviam estar esperando. Entrei no quarto apenas para pegar 2 coisas. Primeiro, minha bolsa de couro estruturado, aquela que uso para ir ao banco e resolver coisas sérias. Segundo, e mais importante, o molho de chaves que ficava no fundo da gaveta da cômoda, junto com uma pasta azul de elástico. Abri a pasta rapidamente. Meus olhos correram pelas linhas datilografadas do documento original. Escritura pública de compra e venda. Usufruto vitalício. Nome do proprietário: Hermínia Sampaio de Oliveira. Estava tudo ali. O papel amarelado pelo tempo, mas com a validade eterna da lei. Fechei a pasta e a coloquei dentro da bolsa. Respirei fundo, olhando-me no espelho do guarda-roupa. Vi uma senhora de cabelos brancos curtos, óculos de grau pendurados numa correntinha, vestindo uma calça de linho bege e uma blusa azul marinho. Eu não parecia perigosa. Eu parecia a vovó que faz bolinhos. E essa era a minha maior vantagem. Ninguém teme a avó que faz bolinhos até o momento em que ela decide parar de alimentar os lobos. Voltei para a sala. Cláudio já tinha ligado a TV novamente, agora num canal de esportes, o volume alto demais. Thelma estava na cozinha, ouvia-se o barulho de panelas, o som da servidão voluntária. Passei pela sala em direção à porta da frente. O barulho dos meus sapatos de salto baixo no piso de madeira chamou a atenção de Cláudio. Ele virou a cabeça, um sorriso debochado no canto da boca, segurando uma lata de cerveja que tinha surgido magicamente na mão dele. "Vai dar uma voltinha, dona Hermínia?" Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela depois. "Cuidado para não se perder, hein? A cabeça nessa idade já não é lá essas coisas." Não respondi. Apenas parei na porta, girei a maçaneta e olhei para trás uma última vez. Olhei para o quadro na parede, uma pintura de paisagem que eu tinha comprado em uma viagem para Minas Gerais. Olhei para o tapete que eu escovava toda semana. Olhei para as costas do meu genro e para a sombra da minha filha na cozinha. "A chave", murmurei para mim mesma, tocando o metal frio no bolso. Saí e bati a porta. Não com força, não com raiva. Fechei a porta com a firmeza de quem encerra um capítulo. A noite estava fresca. O vento batia no meu rosto e pela primeira vez em anos não senti frio. Senti alívio. Caminhei até o portão, abri, saí para a calçada e o tranquei pelo lado de fora. Caminhei 2 quadras até a avenida principal, onde sabia que passavam táxis. Enquanto andava, minha mente trabalhava com a precisão de um relógio suíço. Eu não era uma velhinha desamparada expulsa de casa. Eu era uma mulher de posses que tinha permitido, por piedade, que parasitas vivessem no meu corpo. Um táxi parou. O motorista, um rapaz jovem, me olhou com curiosidade. "Para onde a senhora vai?" "Para o Hotel Plaza, no centro", respondi, com a voz firme. Eu tinha dinheiro guardado. Minha aposentadoria era boa, fruto de anos de serviço público e de uma vida econômica. Eu não gastava com quase nada, exceto com a manutenção daquela casa que agora me expulsava da sala. No banco de trás do táxi, peguei meu celular. Meus dedos tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina. Procurei na agenda o nome que eu não discava há muito tempo, mas que sabia que me atenderia. Dr. Alberto Siqueira. Alberto tinha sido juiz na comarca onde trabalhei. Hoje, tinha um escritório de advocacia renomado. Éramos amigos de longa data, daqueles que jogavam cartas e discutiam política nos chares da tarde de domingo, antes dele se mudar para um bairro mais nobre. O telefone tocou 3 vezes. "Hermínia?" A voz grave e rouca do outro lado soou surpresa. "Aconteceu alguma coisa? São quase 9 da noite." "Aconteceu, Alberto." "Aconteceu que eu acordei", eu disse, olhando as luzes da cidade passando pela janela. "Preciso dos seus serviços e preciso para amanhã cedo." "Amanhã cedo? Hermínia, eu tenho audiência, mas o que é tão urgente? É saúde?" "É saúde, sim. Saúde mental e patrimonial", respondi, sentindo uma força antiga brotar no meu peito. "Quero despejar 2 inquilinos indesejados." "Inquilinos? Mas você mora com sua filha e seu genro?" "Exatamente, Alberto." Houve um silêncio do outro lado da linha. Alberto era inteligente.
Ele não precisava de muitas explicações para entender o tom da minha voz. Ele conhecia a Hermínia do cartório, a Hermínia que devolvia processos por causa de uma vírgula fora do lugar. "O que eles fizeram?" ele perguntou, o tom profissional assumindo o comando. "O genro me mandou para o quarto. Disse que a sala é dele." Minha filha concordou com o silêncio. "Eu saí de casa, Alberto. Estou indo para um hotel. Não volto lá até que eles saiam." "Meu Deus, Hermínia, isso é abandono, é maus tratos, é... Não quero pena, Alberto. Quero a lei." Cortei, seca. "A casa está no meu nome. O usufruto é meu. Eles não pagam aluguel, não têm contrato, não têm nada além da minha boa vontade. E a minha boa vontade acabou há 10 minutos. "Entendo", ele disse. Ouvi o barulho de papel sendo mexido do outro lado. "O que você quer fazer?" "Quero que eles sintam o peso da realidade. Cláudio acha que é dono do mundo porque grita. Quero ver ele gritar com um oficial de justiça. Mas, por enquanto, não quero oficial. Quero algo mais rápido. Quero uma notificação extrajudicial de desocupação imediata por revogação de comodato verbal. E quero que alguém do seu escritório entregue isso pessoalmente. Amanhã. Posso mandar o Dr. Ricardo. Ele é meu associado júnior. Rapaz sério, anda sempre impecável de terno. Tem uma cara de poucos amigos. É ótimo para dar más notícias." "Perfeito." Sorri. Um sorriso triste, mas satisfeito. "Mande o Ricardo. Quero que ele vá lá amanhã de manhã, bem cedo." "E o prazo, Hermínia? Normalmente damos 30 dias. 30 dias? Soltei uma risada curta. "Alberto, eles me expulsaram da minha sala hoje. Eu dou 24 horas para eles pensarem na vida e 30 dias para saírem. Mas quero que o susto seja agora. Quero que a notificação deixe claro que a mamata acabou. Quero que discriminem que, a partir de agora, se não saírem, será cobrado aluguel retroativo e multa diária." "Você está decidida mesmo?" "Estou ferida, Alberto, e uma mulher ferida que conhece seus direitos é um perigo. Prepare a papelada. Eu passo no seu escritório às 8 da manhã para assinar, antes de você ir para o tribunal. Depois, mande o homem de terno." Desliguei o telefone quando o táxi parou na frente do hotel. O porteiro veio abrir a porta para mim, com uma gentileza que meu genro nunca teve em 10 anos de convivência. "Boa noite, minha senhora. Posso ajudar com a bagagem?" "Só tenho essa bolsa, meu filho. E a minha dignidade que acabei de recuperar", respondi. Ele não entendeu, mas sorriu. Fiz o check-in. O quarto era bonito, limpo, cheirava a lavanda. Tinha uma televisão enorme na frente da cama. Liguei o aparelho. Coloquei no canal que eu queria. Aumentei o volume. Ninguém veio gritar comigo. Ninguém mandou eu desligar. Pedi um serviço de quarto. Uma sopa quente e uma taça de vinho. Comi devagar, saboreando cada colherada. Mas minha mente não estava ali. Minha mente estava na minha casa, imaginando a manhã seguinte. Eu conhecia a rotina deles. Cláudio acordava tarde, sempre de ressaca da própria arrogância, reclamando que o café não estava pronto. Thelma corria para atendê-lo antes de ir para o trabalho dela de meio período numa loja. Imaginei a cena. O sol batendo na janela da sala. Aquela sala que ele disse que era dele. A campainha tocando. Não o toque insistente de visita chata, mas o toque seco e profissional de quem traz problemas. Adormeci com esse pensamento. Dormi o sono dos justos, o sono de quem tomou as rédeas da própria vida de volta. Quando acordei, o sol já estava alto. Tomei um banho demorado, vesti a mesma roupa do dia anterior, mas com uma postura nova. Peguei um táxi até o escritório do Alberto. Assinei o que tinha que assinar. Cada rubrica minha no papel era como uma sentença. "O Ricardo já está saindo", disse Alberto, apontando para um rapaz alto, de terno escuro, pasta de couro na mão e uma expressão séria. "Ele vai chegar lá em 20 minutos. "Obrigada, Alberto." "E você? Vai para lá?" "Não. Eu vou ficar aqui, tomando um café na sua recepção. Vou esperar o meu telefone tocar." "Por que vai tocar?" O desespero faz as pessoas lembrarem que tem mãe e sogra. Sentei-me na poltrona confortável da recepção do escritório de advocacia, peguei uma revista qualquer e fiquei olhando para o relógio na parede. Tic-tac, tic-tac.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, na minha casa, a rotina seguia seu curso ignorante. Cláudio devia estar na mesa da cozinha, comendo o pão que eu comprei, bebendo o café feito no meu bule. Thelma devia estar lavando a louça do jantar que eu não comi. Eles não sabiam, mas o tempo deles tinha acabado. O mundo que eles construíram em cima da minha bondade estava prestes a desmoronar com o toque de uma campainha. Imaginei o carro preto do escritório parando na frente do portão. O Dr. Ricardo descendo, ajeitando a gravata, conferindo o endereço na pasta. Ele caminhando até o portão, esticando o dedo em direção ao interfone. O som da campainha ecoaria dentro da casa como o gongo inicial de uma luta que eles nem sabiam que ia começar. Olhei para o relógio. 9h30. Na minha mente, eu vi tudo. A campainha tocou. Quem será uma hora dessas? Cláudio deve ter resmungado, arrastando os chinelos. Ele abriria a porta, esperando talvez um entregador ou um vizinho para incomodar. Mas daria de cara com o terno impecável, a pasta de couro e o olhar frio da lei. Meu celular vibrou no meu colo. Sorri. O show tinha começado. Olhei para o visor do celular iluminado sobre o meu colo. A palavra Thelma piscava insistentemente, acompanhada daquela vibração que parecia um besouro preso contra na minha perna. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. O som da vibração era a música da minha revanche. Ao meu redor, a recepção do escritório do Alberto mantinha sua calma de ar-condicionado e cheiro de café expresso, um contraste absoluto com o caos que eu imaginava estar acontecendo na minha sala de estar. Atendi no quarto toque, mas não disse alô. Apenas levei o aparelho ao ouvido e esperei. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus! A voz da Thelma estava estridente, um tom acima do histerismo. Tem um homem aqui, um tal de Ricardo. Ele entregou um papel para o Cláudio. Mãe, o Cláudio está vermelho, parece que vai explodir. O que está acontecendo? Onde a senhora está? Afastei o telefone um pouco do ouvido. Ouvia-se ao fundo os gritos abafados do meu genro. Isso é um absurdo! Ele berrava. Onde aquela velha se meteu? Eu vou processar ela. Sorri. Um sorriso pequeno, apenas para mim mesma. Thelma, disse eu com a voz mansa, mas firme como uma rocha. O doutor. Ricardo é um profissional. Peça para o seu marido baixar o tom, ou a situação vai piorar. Mas mãe, ele está falando em despejo, em prazo para sair. A senhora ficou louca? O Cláudio chegou cansado ontem, ele não falou por mal. Thelma. Cortei, sentindo uma pontada de decepção, mas não de surpresa. Ela ainda defendia o indefensável. Eu não estou louca. Pela primeira vez em anos, estou perfeitamente lúcida. Leia o papel, minha filha. Leia com atenção. E diga ao seu marido que a velha não está disponível para ouvir gritos hoje. Desliguei. Não dei chance de réplica. O poder daquele botão vermelho de encerrar chamada era inebriante. Era o mesmo poder que Cláudio usou no controle remoto da TV. Só que agora, a programação que tinha sido interromeada era a vida mansa deles. O Alberto apareceu na porta da sua sala com um olhar inquisitivo por cima dos óculos. Era a filha? Perguntou ele. Era. O circo pegou fogo, respondi, guardando o celular na bolsa. O Ricardo está fazendo o trabalho dele. Agora, Alberto, eu preciso fazer o meu. Levantei-me da poltrona. Meus ossos não estalaram dessa vez. A adrenalina é um óleo santo para as juntas de uma idosa. Caminhei até a janela do escritório, que dava para o centro da cidade. Lá embaixo, carros e pessoas pareciam formigas. Eu me senti grande. Comecei a fazer um inventário mental da minha vida, algo que não fazia desde que enterrei meu marido. Eu tinha passado os últimos 4 anos me encolhendo, ocupando o menor espaço possível na minha própria casa para não incomodar. Eu comia as bordas queimadas do bolo para deixar o miolo macio para o Cláudio. Eu assistia à novela com fones de ouvido para não atrapalhar o videogame dele. Eu pagava a conta de luz, que triplicou com o ar-condicionado que eles instalaram, e nunca pedi um centavo. Coitada da dona Hermínia, as vizinhas deviam pensar. Tão boazinha. Boazinha é apelido de boba. Eu tinha recursos, e não eram poucos. Tirei da bolsa o extrato bancário que eu tinha imprimido dias antes e que andava comigo, dobrado em 4 partes.
Desdobrei o papel. Meus olhos correram pelos números. Aposentadoria integral de escrevente juramentada. Pensão do meu falecido marido, que foi gerente de banco. Investimentos em renda fixa que o gerente do banco me convenceu a fazer e que eu nunca mexia. Eu tinha dinheiro suficiente para viver num hotel de luxo por 1 ano se quisesse. Tinha dinheiro para viajar para a Europa, para reformar a casa inteira, para comprar um carro zero. Mas o meu dinheiro, até ontem, servia para comprar o iogurte grego caro que o Cláudio gostava e a cerveja artesanal que ele bebia no fim de semana. Que piada! Eu estava financiando o meu próprio carrasco. Além do dinheiro, eu tinha algo ainda mais valioso: conhecimento. 35 anos de cartório não passam em branco. Eu sabia onde as coisas apertavam. Lembrei-me de um detalhe sórdido que guardei no fundo da memória. O carro do Cláudio, aquele SUV preto que ele estacionava na calçada, atrapalhando os pedestres, estava no nome da Thelma. Mas quem pagou a entrada gorda fui eu, como presente de casamento. E as parcelas? Ah, as parcelas. Quantas vezes a Thelma não veio me pedir dinheiro emprestado para pagar uma conta atrasada e eu sabia que era o financiamento do carro? Eu tinha os comprovantes, eu tinha as transferências bancárias, tudo anotado, tudo guardado. Hábito de cartorária, nada existe se não estiver no papel. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Vi as rugas profundas ao redor dos olhos, as manchas senes nas mãos. O mundo olhava para aquilo e via fraqueza. Cláudio olhou para aquilo e viu uma mobília descartável. Velha, ele disse, como se fosse um xingamento, como se envelhecer fosse um erro de conduta. Durante muito tempo, eu acreditei neles. Acreditei que meu tempo tinha passado, que eu deveria ser grata por ter companhia, mesmo que essa companhia me tratasse como um estorvo. Eu me convenci de que a solidão era o pior dos castigos, então aceitei a humilhação como preço da presença. Mas ali, no escritório do Alberto, com o sol da manhã iluminando meu rosto, percebi a mentira que contei para mim mesma. A solidão não era o pior castigo. O pior castigo era estar acompanhada e se sentir sozinha, desrespeitada e invisível. Eu não era uma velhinha indefesa. Eu era Hermínia Sampaio de Oliveira. Eu conhecia o Código Civil de trás para frente. Eu sabia a diferença entre posse e propriedade, entre comodato e invasão. E, acima de tudo, eu sabia fazer um bolo de fubá que ninguém mais sabia. Mas isso agora era o menor dos meus talentos. Meu poder não vinha da força física. Eu não podia sair no braço com o Cláudio. Meu poder vinha da caneta, da assinatura, da conta bancária, da chave que estava no meu bolso. Virei-me para o Alberto, que fingia ler um processo, mas me observava pelo canto do olho. Alberto, chamei. Diga, minha amiga. O Ricardo deve estar terminando lá. Quero que você prepare mais uma coisa para mim. O que seria? Ele tirou os óculos, interessado. Quero cortar as torneiras. Como assim? A conta de luz está no meu nome. A internet de fibra ótica de ultra velocidade que o Cláudio precisa para os jogos dele está no meu nome. A TV a cabo com todos os canais de esporte, no meu nome. O cartão de crédito adicional que a Thelma usa para fazer as compras da casa, no meu nome. Alberto soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você vai cancelar tudo? Cancelar, não. Isso daria muito trabalho para religar depois que eles saírem, expliquei, com a calma de quem dita uma receita de pudim. Eu vou suspender temporariamente. Vou ligar nas operadoras. Vou dizer que perdi o cartão. Vou pedir bloqueio por segurança. Isso é cruel, Hermínia. Deixar ele sem internet hoje em dia é pior que deixar sem água. Ele brincou, mas com um fundo de verdade. Cruel foi me mandar para o quarto como se eu fosse uma criança de castigo, respondi, sentindo o gosto metálico da determinação. Eles querem que a casa seja deles? Ótimo, que assumam as contas de uma casa. Vamos ver quanto tempo o rei da sala aguenta sem os canais de esporte pagos pela velha do quarto. Sentei-me novamente e tirei uma pequena caderneta da bolsa. Comecei a traçar o plano. Não seria apenas uma batalha jurídica. Seria uma lição de vida, uma reeducação forçada. Passo 1, o susto jurídico. Já estava sendo entregue pelo Ricardo. Passo 2, o asfixiamento financeiro. Começaria agora. Passo 3, o silêncio absoluto. Decidi que não atenderia mais o telefone.
Thelma ligaria chorando, Cláudio ligaria ameaçando ou, quem sabe, pedindo desculpas falsas. Eu não ouviria nada. O silêncio seria a minha resposta, assim como o silêncio dela foi a resposta para o grito dele ontem. Alberto, tem algum lugar aqui perto onde eu possa comprar roupas novas? Perguntei, fechando a caderneta. Tem um shopping a 2 quadras. Por quê? Esqueceu a mala? Não, é que eu estou vestida de avó. Olhei para minha calça bege e minha blusa larga. Se eu vou entrar em guerra, preciso de um uniforme novo. Quero algo que diga dona da porra toda, com o perdão da palavra. Alberto gargalhou, uma risada gostosa que ecoou pela sala. Hermínia, eu tinha esquecido como você era perigosa quando contrariada. Eu também tinha esquecido, meu amigo. Eu também. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, o celular vibrou novamente. Outra chamada da Thelma. E logo em seguida, uma mensagem de texto pipocou na tela. Era do Cláudio. Dona Hermínia, vamos conversar. O advogado falou umas bobagens aqui. A senhora não pode fazer isso com a própria família. Volte para casa. Li a mensagem e senti uma onda de satisfação percorrer minha espinha. Volte para casa. Ele estava com medo. Não medo de perder a sogra, mas medo de perder o conforto. Ele achava que vamos conversar resolveria. Ele achava que eu voltaria para a cozinha, faria um café e diria que estava tudo bem. Ele não sabia, mas a dona Hermínia, que aceitava migalhas, tinha ficado sentada naquela poltrona verde ontem à noite. A mulher que estava saindo do escritório de advocacia agora era outra. Bloqueei a tela do celular sem responder. Saí para a rua. O sol do meio-dia estava forte. O barulho da cidade era alto, caótico e maravilhoso. Entrei no primeiro táxi que passou. Para o shopping, por favor, pedi ao motorista. Enquanto o carro arrancava, pensei na minha sala, na minha TV desligada, no silêncio que devia estar reinando lá agora, depois que o advogado foi embora. Imaginei a cara do Cláudio olhando para a tela preta, sem sinal de cabo, sem internet, segurando uma notificação judicial. Apertei a alça da minha bolsa. Eu estava apenas começando. Eles queriam que eu fosse para o meu quarto? Pois bem, eu faria o mundo deles ficar tão pequeno, tão apertado e tão caro, que o meu quarto pareceria um palácio inalcançável. A velha acordou, e ela não estava para brincadeira. Entrei na loja de roupas femininas do shopping com a determinação de quem entra em campo de batalha, mas sem carregar espada alguma. Minha arma era um cartão de crédito preto e a vontade de enterrar a vovó do bolo de fubá, que eu tinha sido até ontem. A vendedora, uma moça simpática chamada Jéssica, me olhou de cima a baixo. Eu sabia o que ela via. Calça de elástico, blusa larga de malha, sapatos ortopédicos gastos, o uniforme da invisibilidade. Bom dia, senhora. Procura algo para presente? Ela perguntou educada, mas presumindo que eu não estava ali para mim. Procuro um presente para mim mesma, minha filha. Respondi, passando a mão em um blazer de linho cor de areia. Quero roupas que digam que eu sou a dona do dinheiro e não a avó que cuida dos netos que nem tem. Jéssica sorriu, captando a mensagem no ar. Enquanto ela corria para buscar peças do meu tamanho, sentei-me na poltrona aveludada do provador e tirei o celular da bolsa. Era hora de fazer a segunda parte do serviço sujo. O doutor Ricardo já tinha entregue o susto jurídico, agora eu entregaria o aperto logístico. Disquei o número da operadora de TV a cabo e internet. Aquela musiquinha de espera, que normalmente me deixaria nervosa, hoje soava como uma sinfonia de suspense. Atendimento, bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu sou a titular da conta. Gostaria de suspender temporariamente todos os serviços da minha residência. Internet, TV a cabo, telefone fixo, tudo. A senhora vai viajar? A atendente perguntou seguindo o roteiro. Vou. Vou fazer uma viagem para longe da ingratidão. Respondi, a voz calma. Pode colocar como motivo reforma estrutural, porque a estrutura daquela casa vai tremer. Enquanto a atendente processava o pedido, alertando que o sinal seria cortado em até 2 horas, Jéssica voltou com 3 conjuntos de roupa. Desliguei o telefone com a confirmação do cancelamento. Imaginei a sala de estar. O Cláudio devia estar tentando assistir ao noticiário esportivo depois do susto com o advogado. Daqui a pouco, a tela congelaria. Sem sinal.
Experimentei o primeiro conjunto, uma calça de alfaiataria azul marinho e uma camisa branca de seda. Olhei-me no espelho. A postura curvada de quem carrega peso alheio sumiu. Endireitei a coluna. Ajeitei os óculos. Ali estava a Hermínia. Não a Dona Hermínia, mas a Hermínia Sampaio de Oliveira, mulher que assinou centenas de escrituras, que criou uma filha sozinha depois da viuvez, que manteve um teto sólido sobre cabeças ocas. Ficou perfeito, disse Jéssica. Vou levar. E vou levar o blazer bege também. E aquele vestido estampado da vitrine. E sapatos novos. Nada de salto baixo demais. Quero fazer barulho quando eu andar. Saí da loja 40 minutos depois, carregando sacolas que pesavam no braço, mas que deixavam a alma leve. Eu estava vestida com a roupa nova. As roupas velhas? Pedi para a Jéssica doar. Não queria carregar nem o cheiro daquela submissão. Fui para a praça de alimentação, mas não para comer hambúrguer em bandeja de plástico. Escolhi um restaurante italiano, daqueles com toalha de mesa de tecido e garçom que serve água na taça. Pedi um risoto de fungo e uma taça de vinho tinto. Eram 11h30 da manhã. O Cláudio estaria acordando agora, ou fingindo trabalhar no home office dele, que consistia em gritar ao telefone e jogar paciência no computador. Coloquei o celular sobre a mesa, ao lado do prato. Não demorou 10 minutos. O aparelho vibrou. Uma notificação do aplicativo do banco. Transação recusada. Valor: R$380. Estabelecimento: Empório das Carnes. Soltei uma risada curta, que fez o garçom me olhar com curiosidade. Cláudio. Ele estava tentando comprar picanha e cerveja importada. Provavelmente para relaxar do estresse de ter recebido uma ordem de despejo. Ele achou que, mesmo com o advogado na porta, a fonte continuaria jorrando. Achou que o cartão adicional da Thelma, que eu pagava religiosamente todo dia 5, passaria liso. Mas eu tinha bloqueado o cartão pelo aplicativo enquanto provava a calça azul. Imaginei a cena. Ele no caixa, com a fila atrás, o atendente dizendo: "Senhor, deu não autorizado." A vergonha. O Cláudio odiava passar vergonha. Embora fosse um especialista em fazer os outros passarem, ele deve ter olhado para a Thelma. Thelma deve ter tentado o cartão dela, que vivia sem limite porque o salário dela ia todo para as roupas que ela comprava para tentar agradar o marido. Meu celular vibrou de novo. Mensagem de texto. Cláudio. Dona Hermínia, o cartão da Thelma não está passando. Deve ser erro do banco. A senhora precisa ligar lá agora. Estamos no mercado com as compras no caixa. O tom de ordem. A audácia. Nenhum, por favor, nenhum, desculpe. Apenas a exigência de que eu resolvesse o problema que eu mesma criei para eles. Tomei um gole do vinho. O sabor era amadeirado, encorpado. Digitei a resposta com apenas um dedo, calmamente. Não é erro, é cancelamento. Cartão de crédito é para quem tem crédito. O de vocês acabou ontem, quando a TV foi desligada. Bloqueei a tela. O risoto chegou fumegante. Comi devagar, sentindo cada grão de arroz, cada pedaço de cogumelo. Pela primeira vez em anos, eu não estava engolindo a comida às pressas para lavar a louça logo. Eu estava almoçando. 10 minutos depois, outra mensagem. Desta vez, da Thelma. Mãe, o Cláudio teve que deixar as compras lá. Ele está furioso. A senhora está humilhando a gente. Onde a senhora está? Precisamos conversar sério. Humilhando. A palavra ecoou na minha cabeça. Eles achavam que não poder comprar picanha com o dinheiro da sogra era humilhação. Humilhação, minha filha, é ser expulsa da própria sala. Humilhação é ser tratada como mobília velha. Não respondi. O silêncio era a minha melhor resposta. Deixei que eles cozinhassem no próprio suco de indignação. Terminei o almoço, pedi um café expresso e paguei a conta com o meu cartão, que passou sem problemas, é claro. Saí do shopping e peguei um táxi de volta para o hotel. Eu precisava descansar. A adrenalina da manhã estava baixando, dando lugar a um cansaço físico, mas a mente continuava afiada. Ao chegar no saguão do hotel, o recepcionista me cumprimentou com um sorriso. O ambiente era fresco, silencioso, cheirava a limpeza. Nada de cheiro de fritura, nada de televisão berrando jogo de futebol. Subi para o meu quarto. Tirei os sapatos novos e deitei na cama king size.
Liguei a TV enorme na parede. Estava passando um programa de culinária. Ninguém entrou para desligar. Ninguém disse que o quarto não era meu. Adormeci por 1 hora. Um sono reparador. Acordei com o toque do telefone fixo do quarto na mesa de cabeceira. Estranhei. Quem sabia que eu estava ali? Só o Alberto. Alô? Atendi, a voz ainda rouca de sono. Dona Hermínia? Era o recepcionista. Desculpe incomodar. Tem uma senhora aqui no saguão insistindo muito para falar com a senhora. Diz que é sua filha. Ela está um pouco alterada. Sentei na cama num pulo. Thelma. Como ela me achou? Ah, claro. O rastreador do celular. Família Segura. O aplicativo que o Cláudio instalou no meu telefone dizendo que era para minha segurança, caso eu me perdesse na rua por causa da idade. A ironia era tão grande que quase engasguei. Eu tinha esquecido de desativar a localização. Eles me rastrearam como se eu fosse um carro roubado. Diga a ela que já desço, respondi, seca. Levantei, lavei o rosto, passei um batom cor-de-boca que tinha comprado na loja e vesti novamente o blazer. Olhei-me no espelho. Eu não ia descer como a mãe fugitiva. Eu ia descer como a proprietária do imóvel. Quando o elevador se abriu no térreo, avistei Thelma. Ela estava andando de um lado para o outro perto dos sofás da recepção. Vestia uma roupa amassada, o cabelo preso num coque mal feito. Parecia 10 anos mais velha do que eu. Quando ela me viu, parou. Os olhos dela se arregalaram. Ela não esperava me ver de blazer de linho, maquiada, de postura ereta. Ela esperava a velhinha de avental sujo de farinha. Mãe! Ela exclamou, vindo na minha direção, mas parando a 2 passos de distância, contida pela minha expressão impenetrável. O que é isso? Que roupa é essa? A senhora ficou maluca? O Cláudio está em casa bufando. A internet caiu no meio de uma reunião dele. O cabo da TV cortou. O cartão não passa. Ela falava tudo de uma vez, atropelando as palavras, misturando as reclamações como se fossem todas do mesmo tamanho. Caminhei calmamente até um dos sofás e me sentei, cruzando as pernas. Apontei para a poltrona à minha frente. Sente-se, Thelma. Você está fazendo escândalo num lugar decente. Ela piscou, confusa com a minha autoridade, mas obedeceu mecanicamente. Sentou-se na ponta da poltrona, as mãos inquietas no colo. Mãe, vamos parar com essa brincadeira. Ela tentou baixar o tom, adotando aquela voz condescendente que se usa com crianças e idosos. A senhora provou seu ponto. Ficou chateada com o Cláudio. Ele pediu desculpas na mensagem, não pediu? Vamos voltar para casa. Eu faço um chá para a senhora. Chateada? Repeti a palavra, saboreando-a como se fosse veneno. Thelma, chateada eu fico quando chove no dia de ir à feira. O que eu estou é decidida. Decidida a quê? A deixar a gente na rua? Aquele advogado? Aquele papel de despejo? Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Família, disse eu, olhando nos olhos dela. Família não manda a matriarca para o quarto como se fosse um cachorro sarnento. Família não diz, essa sala é minha, numa casa que não pagou nem um tijolo. O Cláudio estava nervoso, ele trabalha muito. E eu? Minha voz saiu um pouco mais alta, fazendo Thelma recuar. Eu trabalhei 35 anos, Thelma. 35 anos carimbando papel, aguentando o chefe, economizando centavo por centavo para comprar aquela casa, para ter paz na velhice. E agora, na minha própria sala, eu não posso ver minha novela? Eu tenho que pedir licença para sentar no meu sofá? Thelma olhou para o chão. O mesmo gesto de ontem. A covardia habitual. Mas mãe, cortar a internet? O Cláudio precisa para trabalhar. O Cláudio trabalha numa agência de publicidade, Thelma. Ele pode trabalhar de qualquer lugar. De uma lan house, de um café ou da casa da mãe dele. A internet da minha casa é paga com o meu dinheiro. E eu decidi cortar gastos supérfluos. Vocês são um gasto supérfluo. Ela levantou a cabeça, chocada. A senhora está chamando sua filha de gasto supérfluo? Estou chamando a situação de insustentável. Vocês moram lá há 4 anos, juntando dinheiro. Cadê o dinheiro, Thelma? Ela gaguejou. A gente teve imprevistos. O carro, as viagens. O carro que está no seu nome e eu paguei a entrada. As viagens que vocês fazem e me deixam cuidando do cachorro. Acabou, minha filha. A fonte secou. A senhora não vai voltar? A voz dela tremeu. Era o medo. Não medo de me perder,
mas medo da vida real que estava batendo na porta. Não hoje. E não para aquela dinâmica. O prazo do advogado é sério, Thelma. Vocês têm 30 dias. Mas a mordomia acabou hoje. A luz eu não cortei, porque não quero que a comida da geladeira estrague. Afinal, fui eu que paguei pela comida também. Mas internet, TV e cartão de crédito? Esqueça. Thelma começou a chorar. Um choro de frustração, de criança mimada que teve o brinquedo tirado. O Cláudio vai pedir o divórcio se a gente tiver que sair daquela casa. Ela soltou, num sussurro desesperado. Aquilo me atingiu como um soco, mas não da maneira que ela esperava. Não senti pena, senti clareza. Inclinei-me para a frente e segurei as mãos dela. As mãos da minha filha, que eu segurei quando ela aprendeu a andar. Thelma, olhe para mim. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Se o seu casamento depende de vocês morarem de favor na casa da sua mãe e gastarem a aposentadoria dela, então você não tem um casamento. Você tem um sequestro. E o Cláudio não é seu marido, é seu parasita. Ela puxou as mãos de volta, como se eu tivesse queimado a pele dela. A senhora é cruel, ela sibilou, levantando-se. A senhora está velha e amarga. Posso estar velha, Thelma. E talvez a amargura seja o remédio que eu precisava para acordar. Mas cruel. Cruel é ver a filha que criei para ser uma leoa virar tapete de um homem medíocre. Levantei-me também. Ajeitei meu blazer novo. Volte para casa, Thelma. Diga ao seu marido que a internet não vai voltar. Diga a ele que se ele quiser assistir ao jogo, que vá para um bar e pague com o dinheiro dele. E comece a encaixotar as coisas. O Dr. Ricardo não estava brincando, nem eu. Eu não vou sair, ela gritou, chamando a atenção de todos no saguão. A casa é minha herança. Herança é o que se recebe quando a pessoa morre, respondi, com uma frieza que congelou o ar entre nós. E eu estou mais viva do que nunca. Dei as costas para ela. Caminhei em direção aos elevadores, sem olhar para trás. Ouvi ela chamar mãe, mas não parei. Apertei o botão do elevador. As portas se abriram. Entrei. Enquanto as portas de metal se fechavam, vi minha filha parada no meio do saguão luxuoso, pequena, perdida, com suas roupas amassadas e sua vida de ilusões desmoronando. O elevador subiu suavemente. Quando cheguei ao meu quarto, fui até a janela. O sol estava se pondo, tingindo a cidade de laranja e roxo. Meu celular vibrou novamente. Não era Thelma, nem Cláudio. Era um e-mail do Alberto. Hermínia, acabei de receber uma ligação do advogado da empresa onde o Cláudio trabalha. Parece que ele usou o e-mail corporativo para tentar te intimidar e copiou o chefe sem querer na resposta. O rapaz não é muito esperto, é? Prepare-se. Amanhã a guerra muda de fase. Sorri para o pôr do sol. Cláudio estava cometendo erros. O desespero o deixava descuidado. Eu tinha cortado os suprimentos. Eles estavam no escuro, sem crédito e sem internet. A primeira batalha foi vencida em silêncio, com o clique de um mouse e o passar de um cartão. Mas eu sabia que a fera encurralada ataca. Cláudio não sairia sem tentar morder. E Thelma, pobre Thelma, ainda estava escolhendo o lado errado da trincheira. Respirei fundo, sentindo o cheiro de lavanda do quarto. Amanhã seria outro dia. E eu tinha mais chaves no meu molho do que eles podiam imaginar. Apertei o botão do controle remoto da TV do hotel. O som encheu o quarto. Ninguém mandou baixar. A Liberdade tinha um som maravilhoso. O ar-condicionado da sala de reuniões do escritório do Alberto mantinha o ambiente numa temperatura polar. Mas eu sabia que em poucos minutos alguém ali dentro iria suar frio. Eu estava sentada na cabeceira da mesa de mogno, uma posição que pedi especificamente ao Alberto. Ele, meu advogado e amigo, sentou-se à minha direita, respeitando minha vontade de conduzir o espetáculo. Eram 10 da manhã. A cidade lá fora fervia, mas ali dentro reinava o silêncio da lei e da ordem. Eu alisava a manga do meu blazer novo, sentindo a textura do linho sob as pontas dos dedos. Aquele tecido era minha armadura. A Hermínia, que usava avental sujo de farinha, tinha ficado no passado. A mulher sentada ali era a Hermínia Sampaio de Oliveira, ex-escrevente, especialista em ler entrelinhas e detectar fraudes. A porta se abriu. A secretária anunciou a chegada deles com um tom de voz hesitante,
provavelmente assustada com a grosseria que deve ter presenciado na recepção. Cláudio entrou primeiro, é claro. Ele nunca permitia que ninguém passasse à sua frente, nem mesmo por educação. Mas a arrogância habitual dele estava trincada. O terno estava amassado, a gravata frouxa no pescoço como uma forca mal ajustada, e havia olheiras profundas sob seus olhos. A falta de internet, de TV a cabo e, imagino, a repercussão do e-mail desastroso no trabalho, tinham cobrado seu preço. Thelma entrou logo atrás, encolhida, segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Ela evitou me olhar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Bom dia", disse Alberto, com sua voz grave de barítono jurídico. "Por favor, sentem-se." "Eu não vim aqui para dar bom dia", Cláudio vociferou, puxando a cadeira com violência. O barulho dos pés da cadeira arrastando no piso de madeira foi agudo, irritante. "Eu vim aqui para acabar com essa palhaçada. Vocês acham que podem me intimidar? Eu conheço meus direitos." Ele se sentou e bateu a mão na mesa. Thelma sentou-se silenciosamente ao lado dele, parecendo uma boneca de pano esquecida na chuva. Eu não me mexi, não pisquei. Apenas fixei meus olhos nele por cima das lentes dos meus óculos. Deixei o silêncio se esticar, tensionar, até que o constrangimento preenchesse a sala. Aprendi isso lidando com gente nervosa no balcão do cartório. Quem grita geralmente está tentando esconder o medo. "Seus direitos", repeti com uma calma que contrastava com a fúria dele. Minha voz saiu firme, sem tremores. "Interessante você mencionar essa palavra, Cláudio. Vamos falar sobre direitos, então. A senhora cometeu abandono de incapaz", ele apontou o dedo para mim. "Saiu de casa, deixou sua filha desamparada, cortou os serviços essenciais. Isso é dano moral. Eu vou processar a senhora e vou tirar até o último centavo dessa sua aposentadoria gorda." Alberto pigarreou, pronto para intervir com o juridiquês. Mas eu levantei a mão sutilmente pedindo licença. Aquele momento era meu. "Abandono de incapaz?" perguntei, deixando um sorriso irônico curvar meus lábios. "Minha filha tem 40 anos, Cláudio. Você tem 45. Até onde sei, nenhum dos dois sofre de debilidade mental ou física que justifique tutela. Vocês são adultos. Adultos que ocupam um imóvel que não lhes pertence, sem contrato, e que acabam de receber uma notificação de desocupação. Nós temos direito de posse, moramos lá há 4 anos, ele retrucou, usando termos que provavelmente pesquisou no Google pelo celular, já que o Wi-Fi da casa estava morto. Uso capião familiar, a lei protege a gente. Foi aí que eu senti aquela satisfação antiga, a mesma de quando eu encontrava um erro numa escritura complexa e salvava um cliente de um golpe. Cláudio, balancei a cabeça como quem repreende um aluno lento. Você trabalha com publicidade, não é? Deveria saber que vender uma mentira requer mais do que palavras bonitas. Para haver usucapião, a posse precisa ser mansa, pacífica e sem oposição do proprietário. Eu moro na casa. Eu pago o IPTU. Eu pago a água, eu pago a luz. Vocês são o que a lei chama de meros detentores, em regime de comodato verbal. Vocês eram hóspedes. E hóspedes que gritam com a dona da casa são convidados a se retirar. Ele abriu a boca para rebater, mas nada saiu. A lógica era irrefutável. Ele olhou para o Alberto, esperando que o homem de terno me desmentisse, mas Alberto apenas assentiu, confirmando minha aula. Isso é ridículo, Cláudio bufou, mudando a tática. Thelma, fala alguma coisa. É a sua mãe que está deixando a gente na rua. Thelma levantou o rosto. Ela olhou para mim, depois para ele. Mãe, a voz dela era um fio. A gente não tem para onde ir. O nosso dinheiro, o dinheiro do apartamento, ainda não é suficiente para comprar o que a gente quer. Precisamos de mais tempo. Tempo vocês tiveram, respondi, abrindo a pasta de couro que estava à minha frente. 4 anos de tempo. 4 anos sem pagar aluguel, condomínio ou internet. Uma economia que deveria ser, no mínimo, de uns 3.000 reais por mês. Onde está esse dinheiro, Thelma? Está aplicado. Cláudio se adiantou, rápido demais, defensivo demais. Investimentos de alto risco e alto retorno. Coisa que gente velha como a senhora não entende. A senhora guarda dinheiro na poupança. Eu opero no mercado futuro. Mercado futuro, murmurei,
tirando um envelope pardo de dentro da pasta. Curioso você dizer isso, porque eu, na minha velhice, tenho o hábito de recolher a correspondência. E como boa cartorária, eu leio tudo que chega no meu endereço. Especialmente quando são notificações judiciais de cobrança em nome dos moradores da minha casa. O rosto do Cláudio perdeu a cor. O vermelho da raiva deu lugar a um branco pálido, ceroso. Ele reconheceu o logotipo do banco no papel que eu segurava. "O que é isso?" Thelma perguntou, franzindo a testa. A postura dela mudou. O medo deu lugar à desconfiança. "Ah, isso, minha filha, é a realidade batendo na porta." Deslizei o papel pela mesa polida até que parasse na frente dela. São cobranças de 3 empréstimos diferentes feitos no nome do Cláudio nos últimos 2 anos. E aqui, tirei outro papel. I see. Está o extrato de uma corretora de valores que chegou pelo correio mês passado, que o Cláudio deve ter esquecido de interceptar. Cláudio tentou avançar para pegar o papel, mas Alberto foi mais rápido e colocou a mão sobre o documento. "Deixe a Thelma ler, Cláudio", disse Alberto, com autoridade. Thelma pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorriam as linhas e números. Eu vi o momento exato em que a compreensão a atingiu. Foi como ver um prédio implodir em câmera lenta. Os ombros dela caíram, a boca se abriu levemente e uma lágrima solitária escorreu, não de tristeza, mas de choque. "Zero?" ela sussurrou. "Saldo? Zero?" "Não apenas zero, Thelma", expliquei, implacável. "Negativo. Ele perdeu tudo. O dinheiro que vocês diziam estar juntando para o apartamento dos sonhos. O dinheiro que justificava vocês morarem de favor na minha casa. Foi tudo queimado em apostas esportivas online e day trade mal feito." A sala ficou em silêncio absoluto. O único som era a respiração ofegante do Cláudio, que agora olhava para a janela, incapaz de encarar a esposa. "Você me disse que estava rendendo..." Thelma falou, a voz ganhando força, virando-se para ele. "Você disse que tínhamos 300 mil reais. Você comprou aquele carro novo dizendo que era com os lucros. Eu ia recuperar." Cláudio explodiu, patético. "O mercado virou, foi azar. Eu só precisava de mais um aporte para cobrir a margem e... E por isso você queria a sala?" Interrompi, juntando as peças em voz alta para que a humilhação fosse completa. "Por isso o estresse? Por isso me mandou para o quarto? Porque você estava perdendo dinheiro na frente daquela TV gigante e não queria que ninguém visse seu desespero?" Cláudio se calou. Ele estava nu diante de nós. Não havia mais o genro bem-sucedido, o publicitário criativo, o homem moderno que achava a sogra um estorvo. Havia apenas um jogador viciado e mentiroso que tinha arrastado a esposa para o buraco. Thelma largou os papéis na mesa como se estivessem contaminados. Ela olhou para mim e pela primeira vez em anos vi minha filha de verdade. Não a esposa submissa, mas a mulher que estava percebendo o tamanho do abismo onde tinha se metido. "Mãe, ela começou, e a palavra saiu engasgada. "Eu não sabia, eu juro que não sabia." "Eu sei que não sabia, Thelma", respondi, suavizando o tom, mas apenas um pouco. "Mas não sabia porque escolheu não olhar, porque era mais confortável deixar ele cuidar de tudo enquanto você fingia que a vida era perfeita. Você trocou sua autonomia pela ilusão de segurança. E o preço dessa troca sou eu quem estou pagando há 4 anos. Levantei-me da cadeira. O movimento fez com que todos olhassem para mim. Eu me sentia gigante naquela sala. "A situação mudou", declarei. "Até ontem, eu estava expulsando um casal folgado da minha casa. Hoje, estou despejando um falido e uma cúmplice por omissão. A senhora não pode fazer isso." Cláudio tentou uma última cartada, fraca, desesperada. "Eu sou seu genro. Família se ajuda." "Família se respeita, Cláudio." Cortei, seca. "E você nunca me respeitou. Você me chamou de velha. Disse que a sala era sua. Pois bem, agora a sala é sua. Mas a casa é minha. E a minha casa não abriga quem me despreza." Caminhei até a janela e olhei para a cidade. Sentia uma clareza cristalina. "Alberto", chamei, sem me virar. "Sim, Hermínia. O prazo de 30 dias para a desocupação continua valendo?" "Sim, é o prazo legal na notificação." "Ótimo." Virei-me para eles.
Vocês têm 30 dias. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Durante esses 30 dias, a internet não volta. A TV a cabo não volta. O cartão de crédito da Thelma permanece cancelado. E se eu ouvir um grito, um único tom de voz alterado direcionado a mim quando eu for lá buscar minhas roupas de inverno, eu chamo a polícia e peço medida protetiva baseada no Estatuto do Idoso por violência psicológica. E aí, Cláudio, com sua ficha de devedor e uma medida protetiva nas costas, quero ver você arrumar emprego nessa cidade. Cláudio encolheu-se na cadeira. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele viu nos meus olhos a mesma determinação que eu usava para recusar registros de imóveis irregulares de coronéis da cidade. Ele viu a lei personificada. Thelma estava chorando silenciosamente, as mãos cobrindo o rosto. Ah, e você, Thelma? Falei, dirigindo-me a ela. Você tem uma escolha a fazer. Esses 30 dias não são apenas para empacotar caixas. São para você decidir se vai continuar afundando com esse homem que mentiu para você e te usou, ou se vai recuperar a dignidade que eu te ensinei a ter. Para onde a gente vai, mãe? Ela soluçou. Sem dinheiro. Com dívida. Isso é um problema de vocês, respondi, implacável. Você trabalha, Thelma. Ele... Bem, ele diz que é esperto. Que se virem. Aluguem uma kitnet. Vendam o carro que ainda não foi quitado para pagar o aluguel. Aprendam o valor do dinheiro e do teto. Coisas que eu forneci de graça e vocês cuspiram em cima. Peguei minha bolsa e a pasta com os documentos originais. A reunião está encerrada. Alberto vai acompanhar vocês até a saída. Eu tenho um almoço agendado e depois vou ao salão de beleza. Meu cabelo branco precisa de um corte novo para combinar com minha nova vida. Caminhei em direção à porta. Ao passar por Cláudio, parei por um segundo. Ele não ousou levantar a cabeça. O cheiro dele era de suor azedo e derrota. Ah, Cláudio, disse baixo, apenas para ele ouvir. Aquele controle remoto? Pode ficar com ele. Vai ser a única coisa que você vai controlar daqui para frente. Saí da sala e fechei a porta atrás de mim. O corredor do escritório parecia mais iluminado. O ar entrava nos meus pulmões com uma facilidade que eu não sentia há anos. Eu não tinha apenas vencido uma discussão. Eu tinha desmontado uma farsa. Enquanto caminhava para o elevador, meu celular vibrou. Era uma mensagem do gerente do meu banco. Dona Hermínia, conforme solicitado, os investimentos foram transferidos para a nova conta blindada. E aquele seguro de vida que tinha o Cláudio como segundo beneficiário foi cancelado com sucesso. Sorri. Eu tinha pensado em tudo. Não deixaria pontas soltas. Desci pelo elevador sentindo uma leveza extraordinária, mas também uma ponta de tristeza materna. Ver a dor da Thelma foi difícil, mas era uma dor necessária, como a dor de um osso que precisa ser quebrado novamente para colar do jeito certo. Ela precisava cair para aprender a levantar, e eu não podia mais ser a muleta que a impedia de andar. Saí para a rua movimentada. O sol do meio-dia brilhava forte. Parei na calçada e respirei fundo o ar poluído do centro, que para mim tinha cheiro de liberdade. Eu não voltaria para aquele hotel hoje à tarde para chorar. Eu ia viver. De repente, meu telefone tocou. Olhei o visor. Era Thelma. Hesitei por um segundo. Será que ela ainda estava na sala com Cláudio? Será que estava ligando para implorar? Atendi, mas fiquei em silêncio. Mãe? A voz dela estava diferente. Mais firme, embora ainda trêmula. O som de trânsito ao fundo indicava que ela tinha saído do prédio. Estou ouvindo, Thelma. Eu não entrei no carro com ele, ela disse. Ele está gritando no estacionamento, batendo no volante. Eu deixei ele lá. Senti um aperto no peito, desta vez de esperança. E para onde você vai? Perguntei. Eu não sei. Vou andar. Vou pensar. Mas... Mãe? Sim? Obrigada. Pelo quê? Por ter te despejado? Não. Por ter acendido a luz. Estava tudo escuro e eu não via nada. Doeu, mas agora eu estou vendo. Ver é o primeiro passo, minha filha. Respondi, segurando a emoção. Agora aprenda a caminhar. Desligamos. Guardei o telefone na bolsa. O Cláudio achou que podia me mandar para o quarto e apagar minha existência. O que ele não sabia é que, ao tentar me trancar no escuro, ele me obrigou a reencontrar minha própria luz.
E essa luz agora era um farol tão forte que expôs todas as sombras que ele tentava esconder. Chamei um táxi com um gesto decidido. "Para onde, senhora?" O motorista perguntou. "Para o melhor restaurante da cidade, meu filho. Hoje eu vou comemorar." O carro arrancou. Eu olhei pela janela, vendo a cidade passar. A velha do quarto tinha morrido. Quem estava naquele banco de trás era uma mulher renascida, dona do seu destino, do seu dinheiro e, finalmente, da sua própria história. Ainda faltava o ato final. A desocupação, a entrega das chaves, a limpeza das energias daquela casa. Mas o medo tinha acabado. O que viria a seguir não seria uma batalha, seria apenas a faxina. E em faxina eu sou especialista. Eles que se preparem. A dona da casa estava voltando e ela não aceitaria mais poeira embaixo do tapete. O silêncio que habita a minha casa hoje tem uma textura diferente. Não é mais aquele silêncio pesado, carregado de medo e de passos pisando em ovos que antecedia a chegada do Cláudio. É um silêncio límpido, dourado, com cheiro de cera de carnaúba e café passado na hora que eu quero. Faz 45 dias que a chave girou na fechadura pela última vez na mão deles. Estou sentada na mesma poltrona de veludo verde. A televisão está desligada. Não porque alguém mandou, mas porque eu escolhi ouvir os pássaros que cantam na jabuticabeira do quintal. Olho para as paredes da sala. Elas não são mais daquele cinza moderno e triste que o meu genro tinha imposto dizendo que era tendência. Na semana seguinte à saída deles, chamei um pintor. Agora, a sala é cor de pêssego, quente e acolhedora. A desocupação não foi bonita, mas foi necessária. No 30º dia, pontualmente às 8 da manhã, o caminhão de mudanças parou na porta. Eu não estava lá para ver o Cláudio carregar as caixas. Segui o conselho do Alberto e fui passar o dia num spa, fazendo massagem nos pés e cuidando da minha pele. Não queria dar a ele o palco para o último show de vitimismo. Deixei o Dr. Ricardo, o advogado com cara de poucos amigos, encarregado de receber as chaves. Segundo o relato dele, Cláudio praguejou, chutou o portão e disse que eu morreria sozinha e amarga. Pobre homem. Ele ainda acha que a solidão é a ausência de pessoas, quando, na verdade, a pior solidão é estar cercada de gente que nos diminui. Quando voltei para casa, no fim daquele dia, a casa estava vazia. Havia marcas de móveis no chão, alguns buracos de pregos nas paredes e uma sujeira acumulada nos cantos onde as caixas ficaram por anos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a casa respirava. E eu também. Caminhei pelos cômodos, abrindo todas as janelas. Deixei o vento entrar, varrendo o cheiro de cigarro eletrônico e de arrogância. No quarto que eles ocupavam, encontrei um bilhete amassado no chão, escrito pela Thelma. "Mãe, me perdoa. Eu vou te orgulhar." Guardei aquele papel. Era o primeiro documento verdadeiro que minha filha produzia em anos. Hoje, minha rotina é minha. Acordo quando o sol bate na janela, tomo meu café na xícara de porcelana fina que antes ficava guardada para visitas. Eu sou a visita mais importante da minha vida. Vou à hidroginástica 3 vezes por semana, faço minhas palavras cruzadas e, à tarde, recebo minhas amigas. Ah, as amigas! A Zuleika, a Odete e a Jandira. Antes, elas evitavam vir aqui, porque o Cláudio ficava bufando na sala ou andava de cueca pela casa, constrangendo todo mundo. Agora nossa tarde de tranca e bolo de laranja é sagrada. A casa voltou a ser um lar, e não um alojamento de ingratos. A campainha toca. É um toque suave, breve. Eu sei quem é. Levanto-me sem pressa. Meus joelhos doem menos. O médico disse que é porque o estresse diminuiu e o cortisol no meu sangue baixou. Eu digo que é porque tirei 2 toneladas das costas. Abro a porta. Thelma está ali. Ela parece cansada, tem olheiras fundas e as mãos estão um pouco ásperas, sem o esmalte impecável de antes. Mas ela está em pé, com a coluna reta. Oi, mãe. A bênção. Deus te abençoe, minha filha. Entre. O café está fresco. Thelma entra. Ela não traz sacolas de compras, nem pedidos de dinheiro. Traz apenas a si mesma. Ela se senta no sofá, no meu sofá, mas com o respeito de quem sabe que é visita. Como estão as coisas no apartamento novo?
Pergunto, servindo uma fatia generosa de bolo para ela. Apertadas, mãe. Ela sorri, um sorriso fraco, mas honesto. A kitnet é minúscula. A pia vive entupindo e o vizinho de cima ouve música alta. Mas é meu. Eu pago o aluguel com o meu salário da loja. Estou fazendo horas extras. E o Cláudio? A menção do nome não faz mais a sala tremer. É apenas o nome de um estranho. Ele voltou para a casa da mãe dele, no interior. Thelma suspira, tomando um gole de café. Tentou me convencer a ir junto. Disse que lá a gente teria apoio. Mas eu lembrei do que a senhora disse naquele dia no hotel, sobre sequestro e casamento. Ela faz uma pausa, olhando para o vapor que sobe da xícara. Eu pedi o divórcio, mãe. O Dr. Alberto está me ajudando com a papelada da defensoria, já que não tenho dinheiro para pagar honorários agora. Sinto um orgulho quente brotar no peito. Não o orgulho vaidoso, mas o orgulho de ver uma planta que estava morrendo voltar a dar folhas verdes. Você fez o certo, Thelma. Doía agora como tirar um espinho infeccionado, mas vai cicatrizar. Ele disse que a culpa é sua. Ela comenta balançando a cabeça. Que a senhora fez a cabeça dele virar, que a senhora destruiu a família. Eu não destruí nada, minha filha. Eu apenas parei de sustentar a mentira. O que desmoronou foi o castelo de cartas que ele construiu. A minha casa? A minha casa continua aqui, firme, de tijolo e cimento. E a nossa relação, eu espero, agora possa ser construída em terreno sólido também. Thelma estica a mão e toca a minha. O toque dela é diferente agora. Não é o toque de quem pede, é o toque de quem agradece. A senhora tinha razão sobre o dinheiro, sobre a autonomia. Eu era uma criança de 40 anos, mãe. Eu tinha vergonha de dizer isso, mas eu me sentia aliviada quando ele mandava em tudo, porque eu não precisava ter responsabilidade. Foi covardia minha. O importante é que você acordou. Aperto a mão dela. Eu demorei 68 anos para aprender a dizer não com convicção. Você aprendeu aos 40. Está no lucro. Conversamos por mais 1 hora. Ela me conta que foi promovida a gerente de seção na loja. Diz que está aprendendo a cozinhar arroz e feijão, coisas que antes eu fazia para ela. Quando ela vai embora, recusa minha oferta de levar um pote com o resto do bolo. Não, mãe. Obrigada. Eu preciso ir ao mercado comprar minhas coisas. Preciso aprender a gerenciar minha despensa. Fecho o portão, observando-a caminhar até o ponto de ônibus. Ela não tem mais o carro luxuoso, nem as roupas de grife. Mas ela anda com a dignidade de quem paga a própria passagem. Volto para dentro. A casa está silenciosa novamente, mas agora está preenchida pela certeza de que o ciclo de dependência foi quebrado. Mais tarde, Zuleika e Odete chegam. Trazem um baralho novo e fofocas do bairro. Enquanto embaralho as cartas, Zuleika comenta: Menina, você não sabe. A vizinha do 304, a Valdelice, me contou que o filho dela quer vender a casa dela para investir numa franquia de paletas mexicanas. Diz que vai ficar rico e comprar uma mansão para ela depois. Eu paro de embaralhar. Olho para elas por cima dos óculos. Mande a Valdelice vir aqui tomar um café comigo amanhã. Digo com seriedade. Preciso ter uma conversinha com ela sobre usufruto, cláusulas de inalienabilidade e a falácia do filho empreendedor. Odete ri, batendo na mesa. Olha aí, a Hermínia virou a consultora jurídica das vovós. Não é consultoria, Odete. É legítima defesa. Respondo distribuindo as cartas. Nós passamos a vida cuidando de tudo e de todos. Criamos filhos, cuidamos de maridos, trabalhamos fora, cuidamos da casa. A sociedade acha que, quando envelhecemos, nosso cérebro derrete e vira mingau. Eles acham que somos apenas um corpo, esperando a morte, de preferência, assinando cheques em branco enquanto esperamos. Bato uma carta na mesa com força. As de ouros. Mas eles esquecem que a velhice não é doença, é experiência acumulada. Cada ruga na minha cara é um mapa de guerra que eu sobrevivi. E eu não vou deixar nenhuma amiga minha cair no conto do vigário, seja o vigário um estranho ou um parente de sangue. As meninas ficam em silêncio por um momento, me admirando. Eu sinto uma energia vibrante correndo por mim. Eu descobri um novo propósito. Não sou apenas a dona da minha casa. Sou uma guardiã da minha história e da história das mulheres como eu. Na semana seguinte,
Valdelice veio. Veio chorando, com medo de dizer não ao filho. Saímos daqui com um plano traçado, um advogado indicado, o Dr. Ricardo, que agora virou o terror dos filhos folgados da paróquia, e uma mulher mais coluna ereta. A notícia se espalhou. De repente, minhas tardes de quarta-feira viraram uma espécie de clube da resistência. Mulheres que antes aceitavam caladas os abusos financeiros e psicológicos começaram a aparecer para tomar café. Falamos sobre testamentos, sobre contas bancárias separadas, sobre a importância de não dar a senha do cartão para o neto comprar joguinho. Eu me tornei, sem querer, uma liderança. E isso me rejuvenesceu 10 anos. Hoje à noite, depois que as visitas foram embora, fiz algo que não fazia há tempos. Fui até o quarto de hóspedes, aquele que foi o território proibido do Cláudio. Ele agora é o meu escritório. Comprei uma escrivaninha bonita de madeira maciça. Coloquei um computador novo que eu mesma aprendi a usar sem pedir ajuda a genro nenhum. Nas prateleiras, onde antes ficavam os bonecos de coleção dele, agora estão meus livros, meus álbuns de foto e minhas pastas de documentos organizadas. Sentei-me na cadeira giratória. Liguei o monitor. A luz da tela iluminou meu rosto. Abri um arquivo de texto em branco. O cursor piscava, esperando. Comecei a escrever. Não uma escritura, não uma notificação judicial. Comecei a escrever a minha história. Quero deixar registrado, não para a Thelma, mas para mim mesma. E talvez para outras Hermínias que estejam por aí, sentadas em poltronas verdes, com medo de pegar o controle remoto. Escrevi sobre o medo. Escrevi sobre a vergonha de admitir que a filha que a gente criou virou uma estranha. Escrevi sobre o momento em que a raiva virou combustível. Olhei pela janela do escritório. A lua estava cheia, iluminando o telhado das casas vizinhas. Lembrei-me daquela noite em que saí de casa com a chave no bolso, me sentindo uma fugitiva. Parece que foi em outra vida. Aquela Hermínia encolhida não existe mais. Ela morreu no momento em que o Cláudio desligou a TV. Quem nasceu no lugar dela foi uma mulher que sabe o valor do seu metro quadrado e da sua paz de espírito. Levantei-me e fui até a sala. A luz do luar entrava pela janela, banhando o sofá, a mesa de centro, o tapete. Tudo meu. Tudo conquistado com suor e mantido com coragem. Peguei o controle remoto da televisão. O objeto plástico, preto, simples. Pesei-o na mão. Ele não era mais uma arma. Era apenas uma ferramenta. Liguei a TV. Coloquei num canal de música clássica. O som de violinos preencheu o ambiente, dançando com o silêncio da noite. Sentei-me na minha poltrona. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o perfume da minha casa limpa, da minha vida limpa. O Cláudio disse que aquela sala era dele. Ele estava errado. A sala nunca foi dele. A sala era um empréstimo que ele não soube honrar. Agora, aqui, sozinha e completa, eu entendo a maior lição de todas. Não é sobre ter a casa. É sobre habitar a si mesma. Durante anos eu aluguei minha alma para agradar os outros. Agora, a ordem de despejo foi cumprida dentro de mim. Mandei embora a culpa, o medo e a subserviência. Aos 68 anos, descobri que a vida não acaba quando os filhos crescem ou quando o marido parte. A vida recomeça quando a gente decide que é a protagonista e não a coadjuvante que serve o café. Abri os olhos e encarei a sala vazia e cheia de mim. Sorri. Um sorriso largo, pleno, de quem sabe que amanhã vai acordar, fazer seu próprio café e decidir exatamente como quer gastar o seu tempo, o seu dinheiro e o seu amor. Apertei o botão de volume. Aumentei a música, bem alto, porque agora, na minha casa e na minha vida, quem controla o volume sou eu.